Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. O pastor vem aqui neste momento agradecer a Deus por mais uma semana e louvar a Deus. Nós daqui a pouquinho vamos pregar a palavra. Antes eu gostaria de orar com você, pedir pela sua vida, para que Deus prepare o seu coração para esse momento. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de ministrar, Senhor Deus, ao coração do Teu povo. Senhor, na verdade, a palavra é Tua, ela não é minha, ela não é de homem algum, mas a palavra é do Senhor. Que nesta noite o Teu povo seja edificado, seja confrontado, seja edificado para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amados irmãos, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Jonas, no capítulo de número 3. Nós vamos ler esses 10 primeiros versículos que tem nesse capítulo, é bem pequenininho. E no versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista que o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amados irmãos, nessa noite eu gostaria de trabalhar com a igreja, né? Acho que há uns 2 domingos atrás o pastor pregou sobre o juízo de Deus. E hoje nós vamos falar que o juízo de Deus, que a misericórdia de Deus, né, ela pode triunfar sobre o juízo. Mas nós vamos ver como é que isso acontece, né? Porque Deus, ele vem com seu juízo, mas a misericórdia de Deus, ela pode triunfar sobre o juízo de Deus. Parece meio confuso para você, mas nessa noite eu quero que você escute muito bem. Não faça nada, não converse com ninguém, fique atento agora a essa mensagem. Amém? E antes de mais nada eu quero dar uma introdução. Eu quero aqui, nesse livro que nós acabamos de ler, esse livro ele tem um eixo central, né, que fala sobre a soberania de Deus. Que Deus está acima da vontade do homem, da vontade da mulher, da vontade do jovem. A vontade de Deus está acima das nossas vontades. E nós descobrimos aqui alguns pontos muito importantes que eu gostaria de deixar, né, algumas verdades muito importantes que eu queria já nesse texto, né, trabalhar com a igreja nessa noite. Que, em primeiro lugar, a primeira verdade que a gente descobre aqui nesse texto, que a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Não é? Por isso que nós acabamos de falar que nosso Deus é um Deus soberano. Né? Por que nós falamos que a rebeldia não pode frustrar os planos de Deus? Porque Deus tinha incumbido esse profeta Jonas de levar a mensagem dele para um povo que estava perdido nos seus pecados, que era a cidade de Nínive. E o profeta era o profeta Jonas, né, que fugiu. Vocês conhecem bem a história do livro. Se não conhecem, leiam essa semana esse livro em casa, é pequenininho. É um livro que tem apenas 4 capítulos. Você consegue em meia hora ler a história dessa cidade, desse profeta chamado Jonas. E ele fugiu para não cumprir, né, o propósito de Deus. Mas eu pergunto para a igreja hoje: quem pode frustrar os planos de Deus? Né? Mesmo as pessoas se rebelando,
Mesmo nós nos rebelando contra Deus, a verdade é que os planos de Deus não podem ser frustrados, mesmo nós tentando fugir dos planos de Deus, mesmo a gente tentando ir contrário à vontade de Deus, como foi o caso do profeta, que na verdade ele só trouxe prejuízos para si. E aqui a gente aprende uma grande verdade, dentro dessa verdade maior, é que quanto mais eu fujo, quanto mais eu não tento me encaixar no propósito de Deus, né? Quanto mais eu tento ficar longe daquilo que Deus tem para mim, mais eu vou atrair, né, problemas, circunstâncias que eu poderia não ter tido passado. Eu fico perguntando, se Jonas não tivesse fugido, eu acho que a história seria outra, né? A história, talvez o livro seria um pouco menor se ele não tivesse fugido. No entanto, tudo está dentro dos planos de Deus. Mas, como eu disse, esse homem, né, pela sua rebeldia, a sua rebeldia levou ele ao fundo do poço, né? Deus usou as circunstâncias para que Jonas voltasse, né, a obedecer a Deus. Então preste atenção, irmão. Muitas vezes quando nós desobedecemos a Deus, Deus vai usar as circunstâncias, as lutas, as adversidades que vêm, muitas vezes pela nossa desobediência, para nos colocar de volta na obediência. Que bênção, né, irmãos? Olha como Deus é bom, não é? Esse é o plano de Deus. O plano de Deus não vai ser frustrado. O plano de Deus sempre vai permanecer. Uma segunda verdade que eu gostaria de trabalhar com a igreja é que a graça de Deus é sempre maior do que os nossos pecados, do que o pecado humano. O pecado dos ninivitas havia subido até Deus, como nós podemos constatar aqui no capítulo 1, no versículo de número 2, que Deus diz ao profeta: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. A maldade do povo, gente, tinha subido à presença de Deus. O povo se distanciou de Deus. O povo estava vivendo uma maneira, já nós vamos ver mais para frente, que maldade foi essa? Como essa cidade chegou numa degradação total, tão grande. E aliás, eu quero que você entenda uma coisa: ninguém chega a uma vida de degradação total da noite para o dia. É mal acima de mal, é pecado acima de pecado, é perdição acima de perdição, né? E nós vamos vendo aí os seres humanos perdidos, não muito diferente de hoje, né, irmãos? Uma sociedade perdida, uma sociedade perversa, uma sociedade mal, uma sociedade homicida, uma sociedade corrupta, uma sociedade distante de Deus, não é? E o pior de tudo isso é uma sociedade onde não se encontra boas referências. Na época de Nínive faltava boas referências, pessoas realmente que se levantassem como luzes, como luzeiros para iluminar as trevas. Então, apesar dessa cidade ter se transformado em uma cidade cheia de trevas, a graça de Deus continuava irresistível. A graça de Deus continua irresistível nos nossos dias hoje, meus irmãos. A graça de Deus gera esperança no meio do caos. Nós estamos vivendo bem isso hoje, né, irmãos? No tempo que nós estamos vendo pessoas morrendo por conta desse coronavírus, de outros problemas, de tanta miséria, de fome, de guerra, nós ainda estamos vendo a graça de Deus e a esperança para o homem perdido, para nós, irmãos, que cremos no Senhor. Uma terceira verdade que eu quero trabalhar com a igreja é que o juízo de Deus não pode ser entendido como vingança de Deus. Deus, quando vem com seu juízo, ele não está se vingando de mim, de você, ou do povo, da cidade, né, ou da nação. Deus, na verdade, ele usa o seu juízo, né, no desejo de que o homem se arrependa, no desejo de que o homem encontre a salvação. Então, parafraseando a mensagem que eu preguei sobre o juízo de Deus chegou para que o homem pudesse se arrepender. Na verdade, a visão de Deus, o propósito de Deus, meus amados irmãos, de enviar o seu juízo sobre os homens, é para que eles se arrependam.
é para que eles encontrem o caminho da salvação. Então nós não podemos esquecer nunca disso, irmãos. O juízo de Deus não é para que nós possamos ver aquele homem mau, aquela mulher mau, aquela cidade má, aquele povo mau ser destruído. Não, não. Deus vem com seu juízo justamente para que o homem e a mulher possam se arrepender. Em quarto, Deus é o Deus da segunda chance. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Aí no capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. A palavra do Senhor veio pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus dá uma segunda chance, irmãos. Nosso Deus é o Deus de novas oportunidades. Nosso Deus é um Deus que Ele deseja que o homem chegue ao arrependimento, e para isso Ele dá uma nova chance. Amém? Deus te dá uma nova chance para você e eu se arrepender, você que vai me ouvir. Nós temos que nos arrepender, irmãos. Sabemos que a nossa carne, a nossa natureza é pecaminosa, mas nós não devemos amar e nem ter prazer. Devemos orar a Deus e clamar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, para que Deus nos liberte da força do pecado e do mal, e que Ele quebre tudo aquilo que nós desejamos que é contrário à vontade de Deus, porque Deus nos dará uma nova chance, e essa nova chance precisa ser agarrada, e essa nova chance precisa ser abraçada com todas as nossas forças. Agora perceba, essa nova chance não é para que nós pequemos mais. Essa nova chance que Deus está dando para a cidade de Nínive não é para eles continuarem sendo maus, para eles continuarem sendo desonestos, para eles continuarem distantes de Deus. A segunda chance que Deus dá é para que nós se acheguemos a Deus, para que nós aproveitemos essa segunda oportunidade dada. Porque houve pessoas na Bíblia que aproveitaram a sua segunda chance. Abraão, quando Deus o chamou, ele de cidade em cidade, ele ficava com medo e ele mentia para as pessoas, dizendo que ele era ali irmão de Sara, mas na verdade ele era esposo. E Deus teve misericórdia de Abraão, não deixou de ter o seu pacto com Abraão. Quando você olha para Moisés, Moisés foi um homicida. Ele fugiu do Egito porque ele tinha matado um egípcio. E agora ele estava errante pelo deserto. Mas Deus deu a ele uma segunda chance e ele voltou como príncipe, como servo do Senhor, como aquele que representava ser o próprio Deus. E ali Deus o usou tremendamente. Quando você olha para outros homens na palavra de Deus, você vai ver Jacó, que era um homem trapaceiro, mentiroso, era um homem totalmente desonesto, mas Deus o levantou, ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. Eles não perderam a oportunidade, meus irmãos, da segunda chance que Deus dá. Deus quer dar uma segunda chance a nós. Nós vamos aproveitar essa chance para mudar a nossa vida? Ou vamos continuar do mesmo jeito? Meus irmãos, em quinto lugar, o pregador que nós aprendemos aqui, a quinta verdade que nós aprendemos é que o pregador não é o dono da verdade, mas ele é apenas o servo, ele é apenas aquele que vai transmitir a palavra de Deus. Nos dias em que nós estamos vivendo hoje, também aprendemos que os que pregam a palavra de Deus, eles não são donos da palavra, eles são servos da palavra de Deus. O interessante aqui no livro de Jonas é que o inimigo, Satanás, ele quer muitas vezes nos iludir dizendo: não, olha, já que você não pode deixar de pregar essa palavra, você pode mudar essa palavra, você pode pregar essa palavra do seu jeito, né? Você pode mudar essas palavras um pouco para que as pessoas possam crer em Deus. Na verdade, meus irmãos, é um engano, essa é uma seta do diabo, porque nós não podemos mudar a palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada da palavra de Deus. Aliás, já está escrito, né, que maldito é aquele que acrescentar ou tirar. Lá em Apocalipse nós vamos ver isso. Qualquer coisa da palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é. Nós temos que continuar pregando, né? O pregador não é o dono da verdade. Então, aí no capítulo 3, no versículo 2, nós vamos ver que a palavra de Deus é de Deus. A palavra é de Deus. A palavra é o Senhor quem dá. Nós não podemos inventar nada. Nós temos que pregar aquilo que está aqui na Bíblia, irmãos, e somente aquilo que está aqui na Bíblia.
Paulo vai dizer a Timóteo, prega a palavra, né? Então, eu tenho que pregar aquilo e tenho que permanecer fiel à palavra, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas se sintam chateadas. Eu não posso ter um compromisso de agradar as pessoas. Você também não pode ter o compromisso de agradar o seu vizinho, de esconder dele a palavra de Deus. Você deve pregar para ele o arrependimento. Você deve pregar para ele a palavra de arrependimento. Você tem que pregar para o seu vizinho, para as pessoas que rodeiam você, que você sabe, seus parentes, que são pessoas que não são salvas, que eles precisam da salvação. Irmãos, em sexto lugar, quando se prega a palavra de Deus, os resultados são surpreendentes. Tá vendo? Aqui nós podemos ver que Jonas, irmãos, ele tinha um coração muito duro, era um pregador, era um profeta que ele tinha uma mágoa no seu coração e ele não desejava ver a salvação deste povo, e vocês vão entender o porquê que Jonas tinha essa indisposição de não pregar a palavra, não é? E ele, na verdade, quando ele foi pregar pela segunda vez, né? Já visto que Deus já tinha tratado o profeta, olha que coisa linda. Deus jamais vai enviar alguém para pregar a sua palavra sem que antes ele tenha tratado, sem que antes ele tenha moldado. Jonas foi moldado porque ele já tinha fugido. Deus foi lá, né, através das circunstâncias, ele fugiu para Tarsis, ele acabou sendo lançado no mar, veio tempestade, olha só quanta coisa foi acontecendo, simplesmente porque ele não quis cumprir a vontade de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, na sua graça, ele não pesou a mão sobre esse profeta, mas ele permitiu que ele passasse no estreito, que ele sofresse, para que ele voltasse para a obediência. E agora ele está ali naquela cidade pela segunda vez, Deus manda ele pregar a palavra, e ele vai pregar. Mas ele não vai pregar com a ideia de ver aquele povo arrependido. Ele vai pregar com uma ideia de ver um povo destruído. Tá vendo, meus irmãos? Então nós não devemos ter essa palavra, porque essa não é a palavra de Deus, não é? A palavra que ele estava pregando ali era de Deus, mas era uma palavra no intuito de ver aquele povo destruído. Nós não devemos fazer isso, irmãos. Nós devemos pregar as pessoas. Por pior que as pessoas sejam, por mais ruins que elas sejam, nós devemos pregar a palavra de Deus. Nós devemos falar toda a palavra da verdade e não esconder nada. Então, quando se prega a palavra de Deus, os resultados são surpreendentes. Aquele povo, depois que ouviu a palavra, mesmo dura do profeta, aquele povo se arrependeu. No versículo de número 5, vai dizer, irmãos, que os ninivitas creram em Deus. Eles creram. Eles creram em Deus. E eles proclamaram um jejum, e todos eles, do maior até o menor, vestiram-se de pano e de saco. Né? Vestiram-se de pano e de saco. Foi a forma que eles tinham de se humilhar perante a palavra que foi pregada para eles. Então, os resultados foram enormes, foi algo surreal, foi um fenômeno que aconteceu tão poderoso naquela cidade, meus irmãos, que a palavra saiu se esparramando, aí ela chegou até o rei creu, se arrependeu, né? A palavra de Deus gerou conversão, né? Jonas pregou com a ideia de condenação, né? Embora ele pregasse com essa ideia de condenação, a palavra de Deus gerou conversão. Então veja só, mesmo esse profeta com coração duro, pregando condenação, juízo puro, sem misericórdia, essa não deve ser a mensagem que a gente deve pregar para os nossos dias hoje, irmãos. A nossa mensagem deve ser: o juízo de Deus virá se você não se arrepender, se você não voltar atrás, se você não se converter, o juízo de Deus virá. Então veja que o juízo não pode ser pregado simplesmente por ser pregado, como se Deus estivesse irado, no sentido de que ele quer apenas destruir as pessoas. Então, irmãos, Jonas, o profeta, não esperava o que iria acontecer. Ele queria ver aquele povo destruído, ele queria ver aquela cidade destruída. Faltava misericórdia no seu coração. Eu me lembro de um exemplo que o pastor contou de um senhor que ele era membro de uma igreja e que a sua filha, por ser adolescente, ainda jovem, a gente sabe como são os jovens, né? Eles têm algumas coisas que a gente tem que saber lidar, tem que ter paciência, misericórdia. E essa jovem, ela era de uma igreja que não se podia nem cortar o cabelo, mas ela naquele tempo ela foi e cortou o cabelo, e porque ela cortou o cabelo,
colocaram ela de disciplina e pressionaram o seu pai para ele tomar alguma atitude. Infelizmente, aquele pai, por falta de sabedoria, mandou aquela filha embora de casa. E aquela filha foi embora, foi para uma grande cidade, e ali naquela cidade ela não teve apoio de ninguém, ela não teve ninguém que a orientasse. E aonde ela foi encontrar ajuda? Num prostíbulo. E aquela moça ali foi num dia, isso que é maravilhoso, irmãos, num dia em que ela estava se prostituindo, passou um pastor ali, entregou um folheto na mão dela, foi falar do amor de Deus para ela. Foi quando as lágrimas vieram e ela contou o que houve com ela naquele passado. Faltou misericórdia, faltou a graça de Deus. Então, irmão, Jonas pregou o juízo, mas não ofereceu a graça. Nós temos que pregar o juízo, mas oferecer a graça, oferecer a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Sétima verdade que nós aprendemos aqui é que Deus ama a cidade apesar das suas transgressões. Deus ama o Brasil, apesar das transgressões que o Brasil cometeu, né? Deus ama essa grande São Paulo. Deus ama esse país. Deus ama todos os estados brasileiros, apesar dos seus pecados. Então, aqui nós podemos ver que Nínive era uma cidade histórica, era uma cidade que interessante, ela foi fundada por um homem chamado Nimrod, que era avô de quem? Noé. Né? Lembram-se de Noé, do dilúvio? Um povo que morreu, não porque Deus foi mau ou injusto, mas porque faltou arrependimento. Ao contrário de Nínive, né? Nínive se deu bem no final da história porque se arrependeu. Então Nínive era uma cidade grande, era uma cidade influente, era uma cidade rica, mas também era uma cidade cheia de pecados. Era uma cidade má. E agora eu quero trazer um pouquinho para vocês o seguinte, irmãos. Aqui nós podemos ver que lá em Naum, no livro de Naum, no capítulo de número 3, né? No capítulo de número 3, versículo 1, vai dizer assim: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Irmãos, aqui o profeta Naum vai desenhar um pouquinho do que acontecia naquela cidade, né? Por que essa cidade ela chegou ao ponto que chegou? O que estava acontecendo naquela cidade, pastor? Me explica, eu quero saber por que Deus anunciou juízo, destruição daquela cidade se eles não se arrependessem. Porque aquela cidade, irmãos, ela estava numa situação tão destrutível, tão ruim, tão má, que a história vai dizer que as pessoas daquela cidade, eles matavam as pessoas aos poucos, levavam as pessoas para um terreno, uma área sem vegetação, sem nada, um lugar seco, faziam brutalidades com as pessoas, enfincavam troncos, feriam as pessoas e deixavam-las morrerem enterradas com a cabeça para fora, né, no sol quente. Decapitavam as pessoas e colocavam seus crânios na entrada da porta da cidade de Nínive. Arrancavam a pele das pessoas e deixavam elas agonizando até morrer. Irmãos, parece que não, mas isso já aconteceu na história da humanidade. E Nínive foi esta cidade, uma cidade completamente dominada pelo mal, totalmente dominada pelo maligno. E essa cidade, irmãos, era uma cidade, e aí a gente quando vê essa maldade, talvez eu acho que nós seríamos igual a Jonas, nós iríamos ter a mesma atitude de não ter misericórdia, porque era um povo muito mau, era um povo muito ruim. Mas nós vamos ver que apesar disso, Deus ainda tinha misericórdia, Deus ainda tinha a sua graça irresistível para alcançar esse povo. Mas, então, como eu disse para os irmãos, amados irmãos, Deus, Ele teve misericórdia. No capítulo 13, versículo 5, nós vamos ver aqui evidências de um arrependimento verdadeiro. Porque a gente fala tanto de arrependimento, mas o que é arrependimento? Não é remorso. Remorso é aquela pessoa que ela faz o que faz porque ela começa a lembrar do seu passado e ela faz aquilo com aquele remorso, né? Mas no fundo ela não se arrependeu, ela ainda tem arrogância, ela ainda não é uma pessoa petulante, ela ainda é uma pessoa dura de coração. Mas aquele que se arrependeu, no versículo 5 vai dizer: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco,
né? Olha só que coisa. A primeira evidência que nós vemos aqui de um verdadeiro arrependimento é uma pessoa que se humilha diante de Deus. É uma posição de que diz: Senhor, eu estou aqui. O Senhor é justo em aplicar o seu juízo sobre mim. Mas eu estou arrependido. Tem de misericórdia. É uma pessoa que reconhece que merece um inferno, mas clama a Deus, suplica a Deus por misericórdia, por piedade. Então, a palavra vai dizer, em segundo lugar, irmãos, aqui, que eles creram. Qual é a segunda evidência de uma pessoa que se arrependeu de verdade? Eles creram em Deus. Veja, arrependimento e fé, irmãos. Arrependimento e fé. Eles creram. Crer é uma postura de fé. Eles creram em Deus depois que se arrependeram. Então, arrependimento e fé demonstram verdadeiro arrependimento, né? Que as pessoas realmente estão dispostas a mudar. Então, primeiro o homem se arrepende e depois ele crê. Essa é a regra, né? É isso que Deus espera. No versículo 8 vai dizer que o abandono das práticas malignas, né? A vida mudou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, o que nós esperamos aqui no nosso país, no nosso Brasil, é um verdadeiro arrependimento, não só de lábios, mas de postura, de vida, de atitude, de caráter, de moral. O que nós esperamos é uma sociedade mais justa. O que nós esperamos é uma sociedade que nesse tempo que nós estamos passando agora não se aproveite para enriquecer às custas da miséria dos outros. Né? Quantos casos de viajante de exploração, de pessoas que exploram, cobram mais caro, aproveitam a situação para ganhar dinheiro. Irmãos, a gente precisa ver a nossa nação se arrepender. Nós temos que clamar a Deus para que essa nação se arrependa, para que o brasileiro não seja uma pessoa oportunista na época que nós estamos vivendo hoje, que haja mudança de vida, que haja arrependimento. Irmãos, a verdade é que Deus não tem a obrigação de ser misericordioso, mas justo, porque Deus é justo. E Ele não tem a obrigação de ser misericordioso. Mas quando Ele vê um homem com o coração quebrantado, quando Ele vê uma mulher com o coração quebrantado, quando Ele vê um jovem com o coração quebrantado, a palavra diz que Deus escolhe a misericórdia. Deus escolhe ter graça. A graça de Deus chega, a misericórdia de Deus vem, né? Deus, Ele dá uma nova chance, como a gente viu lá atrás. E em nono lugar, irmãos, o arrependimento de Deus, né? Que eu queria frisar digamos aí, essa passagem aqui, né? O que vem a ser o arrependimento de Deus? Deus se arrepende? Porque se Deus já tinha decretado um juízo, como que é isso? Deus agora não vai mais decretar o seu juízo, Ele mudou. Deus muda. Então, nós temos que entender algumas coisas, né? Deus, Ele viu a maldade do povo, mas Ele também viu o arrependimento do povo. E como creram nele. O mesmo Deus que vê o pecado se ira, é o mesmo Deus que vê o arrependimento e sente compaixão. Né? O profeta Jonas, ele era insensível, mas o Deus de Jonas, ele era sensível, muito contrário do que a gente pode ver aqui, né, irmãos? Então o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. O arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento humano. Por quê? O arrependimento de Deus é diferente, porque o arrependimento humano, nós vamos aqui aprender hoje, que ele atinge 3 situações, né? Ele atinge 3 áreas: mente, emoções e vontade. Então, vamos voltar aqui. O arrependimento humano, ele atinge 3 áreas: mente, emoções e vontade. Então, o ser humano, quando ele se arrepende, ele fica triste, ele chora, né? Ele fica temeroso e esse arrependimento é por mudança de mente, né? O arrependimento faz com que a pessoa reconheça que há algo de errado com ela, né? E ela diz: eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso dar meia volta de onde eu estava caminhando e eu preciso mudar. E aí ele reconhece aquela falha, aquele erro, aquele pecado, e ele ali então muda. Agora, Deus não se arrepende assim, porque na verdade Deus não pode mudar. Deus não pode errar. Deus jamais tem qualquer coisa de que se arrepender. Deus
não é como eu e você. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta. Deus não pode mentir. Então, pastor, o que significa Deus se arrependeu? É uma figura de linguagem que nós chamamos na teologia, irmãos, de antropopatia. O que é isso, pastor? Antropopatia. Ou seja, é atribuir a Deus sentimento humano. É uma maneira que a palavra, essa palavra arrependeu-se Deus, né? O Deus se arrependeu, é uma maneira de fazer a gente conseguir entender humanamente, porque nós não conseguimos entender Deus na sua totalidade, não conseguimos entender Deus né, na sua grandeza, na sua majestade, nós conseguimos compreender Deus no que a Bíblia nos revela. Nós temos a Bíblia para falar a respeito de Deus, ok? Mas quando nós queremos entender essas questões, né, como que Deus se arrepende? É igual ao homem? Não, não é igual ao homem, porque Deus não muda, né? Então essa linguagem que a Bíblia atribui de que Deus se arrependeu é apenas para mostrar para a gente aquilo que Deus quer comunicar a nós, porque nós estamos nos relacionando com Deus, então nós temos que procurar entender, né, o que Deus quer dizer. Então Deus é o mesmo. O que mudou não foi Deus, foi a nação. Deus já tinha nas suas mãos, irmãos, ele tinha o juízo e ele tinha, como eu acabei de falar, o que ele já tinha preparado e escolhido, a misericórdia. Então, na verdade, o que estava se esperando ali era uma posição daquele povo, era como aquele povo ia reagir, né? A mensagem que estava para chegar para eles. Porque o mesmo Deus de justiça, de juízo, é o mesmo Deus de amor e de misericórdia. Eu já disse isso para os irmãos. Então, Deus é o mesmo. O que mudou foi a nação, o povo. O que mudou foi a atitude do povo. Isso está muito explícito, está muito claro no texto. Quem mudou foi Nínive, não Deus. Juízo e misericórdia será, né, a balança que vai ser, né, a última palavra que vai ser dada por Deus. Então, era como eles iriam reagir, né? Então é interessante, eu quero dar uma ilustração para os irmãos aqui a respeito do sol. O sol, quando ele bate no barro, né, ele seca aquele barro fica duro. Mas existe uma outra matéria, né? Existe uma outra substância, né? Existe um outro elemento que é a cera. A cera ela é dura, mas quando o sol bate nela, o que acontece? Essa cera ela vai derreter. E o que a gente aprende aqui então com essa ilustração? A mudança não foi do sol, o sol não mudou, os raios do sol continuaram os mesmos. O que mudou foram os elementos, né? Um endureceu e o outro amoleceu. Ou seja, vamos agora fazer a aplicação. Deus não mudou, Deus mandou o seu juízo para que aquele povo pudesse se arrepender. Se eles não se arrependessem, o juízo iria destruí-los. Agora, se eles se arrependessem, viria a misericórdia de Deus. Está entendendo, meu irmão? Então daí a gente consegue entender, Deus não muda, são as pessoas que mudam. Aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. Então, em última análise, eu quero deixar aqui para vocês o seguinte. Eu aprendi hoje que avivamento é fruto de um arrependimento sincero. Nossa nação, nossas igrejas, os pastores, você crente, nós vamos experimentar verdadeiramente arrependimento nessa geração hoje, quando nós realmente nos arrependemos das nossas atitudes, daquilo que nós falamos e fazemos, daquilo que não falamos e não fazemos, sabe? De mudança de atitude, de um coração mais generoso, menos egoísta, menos duro, de a gente aprender a repartir o que a gente tem, a gente não ser mesquinho, não ser avarento, não ser uma pessoa apegada a bens materiais. Então, irmãos, é isso. Nosso Deus é um Deus tremendo. Deus deseja que o homem se arrependa. Deus deseja que a nossa nação, com esta situação e ao mundo ao redor, deseja que nós nos arrependamos através desse juízo. E Ele quer usar um instrumento poderoso chamado você, né? Ele quer usar você para pregar a palavra. Ele usou Jonas, mesmo com aquele coração duro, e aquele povo chegou-se ao seu arrependimento. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, foi pregada. E eu quero te pedir que esta palavra
Vá de encontro a todos aqueles corações que estão abertos e também os que estão, ó Pai, ainda na dúvida, mas que o Senhor venha ensinar o teu povo, que o Senhor está esperando de nós uma mudança, um arrependimento. Começa pela igreja, começa pelos crentes, Senhor, porque nós somos sal e a luz dessa terra. Fica conosco, perdoa as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos essa situação de frente, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer, para converter e para fazer a tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu queria lembrar os irmãos, queria deixar uma palavra rápida aqui, né, a respeito dos dízimos e ofertas. Irmãos, apesar da situação que nós estamos enfrentando, eu sei que tem muitos que não estão recebendo nada, outros estão no aperto danado, mas você que está trabalhando, você que ainda continua recebendo o seu salário, não deixe de ser fiel a Deus, irmãos, por amor à obra. A palavra de Deus vai dizer que aquele, né, que dá com alegria, esse é o que Deus ama. Então não deixe de reconhecer o amor de Deus na sua vida. Deixa eu te perguntar para vocês, tem razões para continuar sendo fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas? Eu tenho. E eu creio que você também tem. A nossa igreja não tivemos nenhum caso desse vírus, desse coronavírus. Graças a Deus não temos ninguém que ficou enfermo. Essa doença não bateu a nossa porta. Deus acampou seus anjos ao nosso redor. Só isso, irmão, já era um ato de nós reconhecermos, de nos mantermos fiéis. Eu quero fazer um apelo a você. Seja fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas, porque Deus é digno. Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Não deixe de ser fiel para que a igreja possa continuar também promovendo, né, o seu trabalho aqui no Jardim dos Cardoso. Nós temos, vocês sabem disso, temos o aluguel a pagar, temos reformas a fazer, temos tanta coisa para o sustento do ministério pastoral, e nós pedimos aos irmãos que os irmãos continuem, nós conclamamos aos irmãos que os irmãos continuem sendo fiel a Deus. Nós vamos colocar para você que tem conta, nós vamos passar para vocês um número, né, da conta para os irmãos poderem depositar o seu dízimo. Vocês enviam os seus comprovantes para a irmã Daniela, ela vai estar contabilizando tudo bonitinho, pedindo para ela fazer esse relatório também. Eu creio que vai ser uma bênção de Deus. E eu tenho boas notícias para dizer para vocês, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a igreja dos Cardosos, sobre o povo do Senhor que está esparramado por toda a terra, Senhor, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Boa semana, que Deus abençoe.